Olá, gente que visita o site da Comunidade Batista Vida, tudo bem? Bom, a gente está aqui com o pastor Marquinhos para mais um Momento com o Pastor. E, bom, quem chega na Comunidade Batista Vida, pastor, se depara sempre com essa sigla, MDA. Eu confesso que a primeira vez que cheguei à igreja também não entendi nada. Explica para a gente o que é MDA, o que influencia na Comunidade Batista Vida essa sigla, o que é que isso representa para quem é da Comunidade Batista Vida? Então, MDA é um modelo, né, de crescimento de igreja baseado nos princípios que foram adotados pelos apóstolos. Por isso que MDA quer dizer Modelo de Discipulado Apostólico. E como o próprio nome diz, é um modelo focado no discipulado. Durante muito tempo, a igreja, no Brasil e no mundo, focou muito em ganhar pessoas. Muitas estratégias de conquista, muitos evangelismos em massa, mas não havia uma preocupação em cuidar bem dessas pessoas quando elas se convertiam. Então, a Bíblia diz que quando você se converte, a Bíblia compara a conversão ao novo nascimento. E nós entendemos que quando um bebê é gerado biologicamente, quando uma criança é gerada, quando nasce uma criança, ela não tem como se alimentar sozinha, ela não tem como se proteger sozinha. Então ela precisa de cuidados, ela precisa de alguém que a alimente, que a proteja, que a conduza durante a sua caminhada, até que ela atinja, né, uma condição de poder caminhar sozinha e depois uma condição de levar outros também, de ajudar outros a caminhar. Então o MDA ele fala disso, né? É uma proposta onde toda a igreja é desafiada, em primeiro lugar, a se tornar um discípulo de Jesus. Nós somos chamados para fazer discípulos, não para fazer membros de igreja. Nós somos chamados para fazer discípulos e não novos convertidos. Então, a igreja é chamada para fazer discípulos. Então, toda a igreja é desafiada a cuidar daquelas pessoas que decidem caminhar a vida cristã ao nosso lado. E aí também chega um momento onde toda a igreja é desafiada a ser cuidada. Então, todos nós precisamos de alguém para nos ajudar durante a nossa caminhada. Salomão, no final da sua vida, ele disse, vi algo terrível sobre a terra, um homem tentando andar sozinho. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, tem quem o ajude a levantar. Então, esse princípio do cuidado. Então, MDA fala de amor, fala de cuidado. A Comunidade Batista Vida, nós ficamos 8 anos sem entrar em visão nenhuma. Nós oramos por 8 anos pedindo a direção de Deus, uma visão de Deus para que nós pudéssemos então conduzir a igreja. E depois de 8 anos a gente conheceu o MDA. E houve uma identificação muito grande com aquilo que havia no nosso coração, uma identificação de princípios, de humildade, de serviço, de amor ao próximo, de cuidado uns com os outros, de uma igreja que cuide uns dos outros. Então, quando você ouvir falar de MDA, MDA é uma revolução de amor e de cuidado. A gente poderia dizer que há uma preocupação, então, com o MDA, da Comunidade Batista Vida, muito mais com a qualidade do que com a quantidade. Perfeito. O nosso lema é de que a qualidade gera quantidade. E nós vimos isso lá com os apóstolos, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela adquiriu um nível de comunhão, um nível de relacionamento, que fazia com que a igreja caísse na graça do povo. O que é cair na graça do povo? É uma igreja que todo mundo gostava, que todo mundo queria estar perto. E a Bíblia diz que o nível de comunhão, o nível de preocupação uns com os outros era tão grande que eles chegavam a vender coisas que eles tinham para poder distribuir, repartir com quem não tinha. Então é esse nível de relacionamento que nós queremos levar à igreja de Cristo, que a igreja de Cristo deve viver. Então o MDA fala disso, compromisso uns com os outros, amar uns aos outros, cuidar uns aos outros, a ponto de, se for necessário, a gente abrir mão de alguma coisa que nós temos em favor daquele que não tem. Muito bem, obrigado ao pastor Marquinhos. Você já sabe o que é o MDA. Quer ser cuidado? Vem para a Comunidade Batista Vida, que aqui a gente está de braços abertos para você. Obrigado. Semana que vem tem mais um Momento com o Pastor.